Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e um pouco de entretenimento. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo completamente diferente dos vídeos que eu já fiz por aqui, para explicar para vocês algumas questões. Em diversas mensagens aqui no canal, recebi algumas perguntas praticamente as mesmas, relacionadas ao mesmo tema. O câncer na visão espírita. Como a gente pode explicar o câncer em crianças, em bebês, seres puros, né? Que são as crianças, que são os bebês, que não têm maldade, que chegaram aqui completamente desprovidos de qualquer mal, né, de qualquer má intenção e que são acometidos, né, por essa doença tão difícil, né, e a família sofre, os parentes, os amigos, é doloroso para a família, é doloroso para a pessoa que está passando por isso. Então eu trouxe embolado de informações que podem nos responder. E se você gosta dessa temática e se você quer saber por quê, fica aí que você vai gostar. No Livro dos Espíritos, obra fundamental da doutrina espírita, o câncer, como qualquer outra doença, é compreendido a partir de uma perspectiva espiritual. Embora Allan Kardec, ao organizar o livro com base nas respostas dos espíritos, não tenha mencionado especificamente o câncer, o Espiritismo nos dá uma visão geral sobre as doenças e os sofrimentos físicos, como eles podem nos relacionar com a jornada evolutiva. De acordo com a doutrina espírita, primeiro a gente encontra a causa moral e provas. As doenças podem ser vistas como provas ou expiações. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 132, a encarnação tem como finalidade a evolução do espírito e a reparação de faltas cometidas em existências anteriores. Dessa forma, uma doença grave como o câncer pode ser uma prova escolhida pelo espírito antes de reencarnar. E aí você me pergunta, mas por que um bebê? Por que uma criança? Por que um idoso? Porque somos espíritos, né? E os espíritos têm muito tempo, muitos anos, muitos milênios por aí nessa jornada. Independente da idade que a gente tenha aqui, né, em carne. Somos espíritos milenares, muitas vezes. Para acelerar o seu progresso espiritual ou uma expiação de atos cometidos em outras vidas. Isso não significa punição, mas, segundo o Espiritismo, significa uma oportunidade de aprendizado e purificação. 2. Provas escolhidas pelo Espírito. Na questão 258, os Espíritos esclarecem que, ao reencarnar, o Espírito participa da escolha das suas provas, incluindo as dificuldades físicas e morais que enfrentará. O câncer está sobre essa ótica. Pode ser parte de um planejamento espiritual, onde a alma escolhe essa condição para promover o seu próprio desenvolvimento, seja pelo aprendizado do desapego ao corpo físico, pela paciência, resignação ou outras virtudes. Por exemplo, uma pessoa que tem um apego muito forte à sua aparência, à sua vitalidade, ao seu corpo, e só vive em relação a isso, só pensa nisso e muito provavelmente quando ele desencarna e ele começa a ter a consciência daquilo que ele fez, ele pode sim escolher passar por algumas provações físicas, de doenças físicas, para expurgar aquele sentimento que caminhava com ele, né, de contemplação apenas do corpo, da aparência. Número 3. Livre-arbítrio e influências de vidas passadas. O Espiritismo afirma que o livre-arbítrio é essencial para a evolução do espírito. Muitas vezes,
Os hábitos e escolhas feitas ao longo de várias encarnações podem influenciar a saúde física e as condições de vida de um indivíduo. Embora nem toda doença esteja diretamente relacionada a uma ação passada, pode haver um vínculo entre o comportamento em vidas anteriores e as condições que o espírito enfrenta ao reencarnar. Quarto, a função educativa do sofrimento. Na questão 938, o Livro dos Espíritos trata do sofrimento como um meio de progresso. As doenças, incluindo o câncer, podem servir para promover a elevação moral e espiritual. Isso é explicado como uma maneira que o espírito desenvolve virtudes como paciência, resignação e coragem diante das adversidades. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que foi acometida pelo câncer aprendendo a ter força na vida, né? E desta doença nasce uma fé que se torna inabalável naquele momento e ela aprende com as dores, muitas vezes, a ressignificar as situações da vida dela. Então, ela sai desta doença, adquire a cura física e também adquire força, fé, que ela só obteve a partir dessa situação que ela já tinha escolhido antes de chegar aqui. Número 5. Desligamento do corpo físico. O câncer e outras doenças podem, em certos casos, representar uma forma de preparar o espírito para o desligamento do corpo físico. Ao enfrentar o sofrimento e a fragilidade da matéria, o espírito tem a oportunidade de se desligar do apego e ao corpo e compreender melhor a transitoriedade da vida física. Esse processo pode facilitar o retorno ao plano espiritual com uma compreensão mais clara sobre a vida eterna e o que realmente importa. Então, por exemplo, uma pessoa que descobre que está com um câncer lá terminal, né? Ela não tem mais nenhuma chance de cura. Os médicos não enxergam nenhum desenvolvimento de cura naquele corpo. E ela sabe que ela não vai conseguir se curar. É uma forma que ela encontrou de se desligar deste corpo. Olha só, se a gente olhar pelo lado menos pior, né, pelo lado menos ruim da situação. Imagina quantas pessoas desencarnam instantaneamente e você fala, nossa, aquela pessoa acabou morrendo de forma tão trágica, a gente não esperava um acidente de carro, de avião, enfim. A gente não esperava isso, foi assim do nada. Se a gente for olhar pelo lado menos ruim, a pessoa que tem um câncer terminal, ela tem a oportunidade de se despedir dos familiares, dos amigos, dos filhos, dos netos, dos pais. Então é uma forma também que a espiritualidade tem de abençoar aquela pessoa para que ela se desligue daquele corpo e tenha tempo de entender aquela situação e de saber que ela tem ainda mais algum tempo ali de vida. Às vezes a gente olha, nossa, olha que triste. E é triste, se a gente pensa no material, na carne, no que a gente vive aqui e agora, é triste a gente saber que vai embora, né, assim, do nada. Mas é uma oportunidade daquele espírito poder se despedir, poder entender aquele processo e poder ir de forma mais tranquila embora. O papel da medicina, número 6. Embora a doutrina espírita compreenda a dimensão espiritual das doenças, ela valoriza também o papel da medicina e dos cuidados físicos, com certeza. A cura e o tratamento são importantes para aliviar o sofrimento e prolongar a vida, quando possível. Kardec e os espíritos superiores deixam claro que não devemos negligenciar os avanços científicos e a ajuda médica, pois o corpo físico também precisa ser cuidado. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque às vezes a gente larga qualquer tratamento médico, que é importante. Eu digo sempre que a gente precisa
do tratamento médico, do tratamento mental e do tratamento espiritual. Essa tríade é muito importante para que a gente consiga a cura através da nossa fé. A gente pode se curar fisicamente, mentalmente e espiritualmente, que não pode ser negligenciada. Nossa saúde mental é extremamente importante para a gente seguir, nossa saúde física também e nossa saúde espiritual. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo totalmente atípico. Para esclarecer, eu senti a necessidade de falar um pouco com vocês sobre essa situação. A fonte de busca do que eu passei aqui está aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram ler um pouco mais. Eu acho importante para que a gente adquira conhecimento, a gente leia bons livros, vá atrás de boas informações e não fique só no que a gente acha, não fique só nas informações que a gente encontra por aí, porque às vezes essas informações são enganosas. Deixa o like se você gostou, porque me ajuda demais e ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e entregue ele para mais pessoas.